Dorival Júnior é o novo técnico da seleção brasileira. Vídeo de hoje do canal do Nicola dá detalhes sobre o acerto e conta também sobre a dura missão do São Paulo em substituí-lo. O tricolor já levou um primeiro não. Falo ainda sobre o Corinthians. Durante a entrevista desse domingo, para anúncio do seu novo patrocínio Master, o presidente do Corinthians afirmou que poderia dar o chapéu em um clube brasileiro. Quero contar sobre as possibilidades de Borré e Savarino serem alvos desse chapéu. Tem ainda informações importantes sobre Gabigol. O empresário do atacante do Flamengo resolveu vir a público para esclarecer um ponto importante. Falo também sobre novo reforço no Vasco. Será que o torcedor Cruz Maltino vai gostar? Já o Flamengo anunciou a prorrogação do contrato de Bruno Henrique. Demorou, hein? Tem também as últimas do mercado com novidades sobre Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense, Cruzeiro e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações. Não esquece de deixar aquele like maroto para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Combinado? Bora contar ainda que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa que é mais a tempo parceira do canal do Nicola, e nesse domingo e segunda tem coisas diferentes para você fazer sua fezinha. Quero mostrar na tela partidas da NBA, marcadas para a noite desse domingo. Tem Orlando Magic e Atlanta Hawks, estou indo de vitória dos Hawks. Também acredito na vitória do Sacramento Kings contra o New York Pelicans. Estou indo de vitória do Minnesota Timberwolves contra o Dallas Mavericks e de vitória do Denver Nuggets contra o Detroit Pistons. Agora, se o seu negócio for futebol, sugestão nessa segunda-feira, 17h15, Copa da Inglaterra com Wigan e Manchester United. Estou apostando na vitória do United. Curtiu, né? Então vem se divertir comigo na 1xBet. Lembrando, clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e na hora do depósito use o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor da grana que você deposita. Bora para as notícias! Quero começar com aquele giro de informações. A primeira delas, a minha Portuguesa está classificada para a segunda fase de mata-mata da Copa São Paulo de Juniores. Nesse domingo, segunda vitória em 2 jogos. O alvo da vez, o Goiás. Lusa chegou a abrir 2-0, tomou um gol no segundo tempo, mas venceu por 2-1, é líder do seu grupo e vai jogar a última partida na quarta-feira contra o Madureira. Jogo dos 2 primeiros colocados. A Lusa joga por empate por ter um saldo melhor. Se conseguir terminar na primeira colocação, deve fugir do Cruzeiro no próximo confronto. Já o América Mineiro descartou fazer negócio com o Cruzeiro pelo volante Martinez. Atleta que já foi alvo de 2 propostas do Cruzeiro, de acordo com o Marco Salum, que é o cara quem manda no Coelho. As ofertas ficaram abaixo daquilo que o América espera. Já o Atlético Paranaense anunciou ou oficializou a chegada do lateral direito Leonardo Godoy, com direito a foto e apresentação de tudo. Godoy, que esteve nos planos do Corinthians e é o mais novo reforço do Furacão. Já o Fluminense vai ficar com apenas 27 milhões e 600 mil reais pelas vendas de Nino e Caio Paulista. As vendas não foram boas e o Fluminense ainda tinha apenas percentuais dos 2 atletas. Queria chamar a atenção para a venda do Nino. 5 milhões de euros, o Flu tinha 60% dos direitos econômicos e vai restar a ele apenas 16 milhões e 200 mil reais. Já Muriel, que é irmão do goleiro Alisson, também goleiro, é novo reforço do Vitória. Hoje, inclusive, já foi feito um registro dele treinando na academia. Enquanto o Muriel se exercitava, o Vitória realizava seu primeiro coletivo da temporada de 24. Para completar o giro de notícias, o Botafogo anunciou a contratação do zagueiro Lucas Rauter, muito bom defensor. Pertencia ao Atlético Paranaense e esteve emprestado no ano passado para o Goiás. A saideira do giro de notícias agora é oficial. Hohlheiser será atleta do Benfica, mas apenas na metade do ano. O acordo entre Benfica e Estudiantes está fechado. 9 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos. O Benfica pediu que o atleta ficasse por mais 6 meses no Estudiantes. Vai recebê-lo a partir de julho. Quero falar agora sobre o Flamengo com um anúncio para lá de tardio. Na noite desse sábado, meio na calada da noite, mas escondidas, o Flamengo divulgou a prorrogação do contrato do Bruno Henrique, algo que já havia sido acordado no início do mês de dezembro, embora a assinatura do Bruno Henrique tenha acontecido em outubro. Vocês vão lembrar, o presidente Rodolfo Landim enrolou por mais de um mês para assinar um contrato que já estava fechado. Levantou-se inclusive a suspeita de que o Flamengo poderia voltar atrás no acordo, exatamente como fez com o Gabigol. Mas no caso do Bruno Henrique, tá tudo certo, novo contrato de 3 temporadas, ele se apresenta com o restante do elenco e durante o anúncio da sua renovação, o Flamengo o tratou como o rei dos clássicos permanece.
Só para refrescar sua memória, Bruno Henrique vai ter direito a R$ 1.600.000 por mês nos 2 primeiros anos de contrato, quando terá direito a luvas. No terceiro e último ano de contrato, R$ 1.200.000 mensais, jogador mais bem pago do elenco, ao lado do Gabigol, pelo menos nas 2 próximas temporadas. Bora falar sobre reforço no Vasco. Será que você, torcedor Cruz Maltino, vai gostar? O Vasco anunciou nesse domingo a chegada de David, atacante que pertence ao Internacional e esteve emprestado ao São Paulo. Empréstimo sem custos e com obrigação de compra caso o David alcance 60% das partidas durante a temporada. O valor da compra de €2.800.000 por 65% dos direitos econômicos, valor alto, mas resta saber se o David será útil e conseguirá bater essa meta de 60%. Vale a lembrança de que esse acordo foi fechado pelo André Cury, que tem sido cada vez mais participativo no Vasco da 777. Foi ele, por exemplo, quem recentemente renovou o contrato do Prachetes e já havia colocado lá no clube, em São Januário, na temporada passada, Ramon Dias, Medel, entre outros jogadores. Bora falar agora sobre o empresário de Gabigol, Júnior Pedroso, que resolveu se manifestar depois que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, na manhã desse domingo, afirmou que havia feito uma proposta oficial e tinha um acordo meio que firmado com o Gabigol e com o seu empresário. Só para justificar, o Augusto se referiu a um acordo de 5 anos e que ele só aguardava o Flamengo e o Gabigol se acertarem. Como o Flamengo e o Gabigol não se acertaram, o Corinthians desistiu da contratação do Gabigol. O Júnior Pedroso não gostou de ter ouvido o Augusto Melo falar sobre um acordo e deixou bem claro através de uma nota o seguinte, abre aspas, não abrimos negociação com o Corinthians em momento algum. Desde sempre deixamos claro que o Gabriel tem contrato com o Flamengo e um acordo verbal de renovação. Portanto, quando o presidente menciona que estava tudo certo com o agente do Gabigol, sinto a necessidade de esclarecer, fecha aspas. É o Júnior Pedroso desmentindo o presidente do Corinthians sobre um acordo entre Gabigol e Corinthians. Essa novela pra lá de chata, ao que parece, não terá novos capítulos. Bora falar agora sobre a chance de o Corinthians dar um chapéu em concorrentes brasileiros. Durante a apresentação do seu novo patrocínio Master, R$ 120 milhões com a VideBet, contrato de 3 temporadas ou R$ 360 milhões, mais 10 milhões de luvas. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, tratou também sobre reforços e assegurou que o Timão está perto de 3 contratações, ainda vai buscar 4 a 5, e uma dessas contratações próximas pode ser de alguém que negocia com outro clube brasileiro. Foi o suficiente para que vários boatos surgissem. Entre eles o de que Borré, atacante que já foi pretendido pelo Palmeiras e tem negociações avançadas com o Inter, fosse contratado pelo Timão. Quem contou essa história foi o blog do Macedo. Entrei em contato com o André Cury, que é o representante do Borré em território brasileiro. O André me disse o seguinte, abre aspas, acho que o Inter está muito adiantado. Eu havia oferecido o Borré lá atrás para o Corinthians e somente hoje foram me ligar perguntando sobre a possibilidade. Não há proposta, vou tentar entender amanhã o que dá para ser feito, fecha aspas. Então, essa é a realidade. O Internacional tem um acordo com a Eintracht Frankfurt para a compra do Borré, 6 milhões de euros. Ainda resta uma definição com o Werder Bremen, para onde o atleta está emprestado até a metade do ano. O Werder Bremen quer 2 milhões de euros para a quebra desse contrato de empréstimo. O Internacional reluta e mandou representante, um advogado para a Alemanha, para tentar solucionar esse problema. Se o Corinthians conseguir reverter essa história, vai ser pagando os 2 milhões de euros para o Werder Bremen e os 6 milhões de euros para o Eintracht Frankfurt. Outro nome que surgiu também na tarde desse domingo, de Savarino. O Corinthians estaria disposto a pagar o dobro do que o Botafogo está pagando para o Real Salt Lake para contratá-lo. O dobro pro Savarino, né? Ele cobriria a proposta do Botafogo junto ao Real Salt Lake e pagaria o dobro do que o Botafogo prometeu ao Savarino. Mandei mensagem para uma fonte do Corinthians e a resposta foi: nunca ouvi o nome do Savarino por aqui. Fecha aspas. Bora falar agora sobre o São Paulo. A primeira informação envolve também a seleção brasileira. Dorival Júnior é o novo técnico da seleção. O anúncio vai acontecer em breve, mas nesse domingo ele inclusive já se despediu do São Paulo
participou de parte do treino e avisou aos dirigentes do tricolor que aceitou a proposta da CBF para comandar a seleção, contrato até a Copa do Mundo de 2026. O Edinaldo Rodrigues, presidente da entidade, também lhe garantiu que deu todas as garantias e segurança de que, apesar da instabilidade política, vocês vão lembrar que o Edinaldo foi reconduzido ao cargo de presidente da CBF via liminar do STF na semana passada, que apesar dessa questão, ele estará garantido, o Dorival fica até a Copa do Mundo, a menos que não tenha resultados. É importante contar que a CBF vai bancar os 3 salários de multa rescisória para tirá-lo do São Paulo, algo na casa dos 4 milhões de reais. Dorival que não descarta, inclusive, levar funcionários do tricolor. Uma das possibilidades, Milton Cruz, a relação entre Milton e Dorival é super bacana. E aí vale a lembrança, Fernando Diniz foi demitido na semana passada, existia um acordo verbal com o Carlo Ancelotti, mas o Ancelotti, ao ver essa situação de indefinição do Edinaldo, com direito até afastamento via justiça, optou por prorrogar seu contrato. CBF sem o Edinaldo demitiu o Diniz e contratou o Dorival Júnior. Bora falar agora sobre os desdobramentos dessa notícia. Quem será o novo treinador do São Paulo? Contei com exclusividade para vocês na manhã desse sábado que Juan Pablo Vojvoda era o plano A, certo? Pois saibam que assim que o Dorival Júnior informou ao São Paulo sobre a sua intenção ou sobre sua decisão de ir para a CBF, o São Paulo já entrou em contato com Juan Pablo Vojvoda e ouviu que ele não está disposto a sair do Fortaleza. Nem houve apresentação de proposta, a negociação foi logo abortada diante da negativa do Vojvoda. Multa de rescisão era de 7 milhões de reais, o contrato até dezembro. Vojvoda já havia recusado propostas de Atlético, Flamengo, entre outros clubes, e permanece no Leão do Pici. Diante desse cenário, o São Paulo pensou na possibilidade de efetivar Muricy Ramalho como técnico. Muricy trabalha como uma espécie de coordenador. Houve o pedido, Muricy, você toparia? Sua saúde hoje já está melhor, a gente traria alguém da sua confiança para te ajudar no dia a dia de treinos. A ideia é que o Muricy e o Milton Cruz pudessem se dividir e assumir essa responsabilidade, mas o que eu apurei junto ao São Paulo é de que essa ideia está completamente descartada. Muricy agradeceu o convite, prometeu ajudar o São Paulo na busca por um técnico, ajudar esse técnico no dia a dia, mas ele não está disposto a comandar o São Paulo. Quais outras alternativas? A partir de agora, os nomes de bem menor peso. Fala-se sobre a possibilidade de Antônio Oliveira, português, que trabalha no Cuiabá, assumir o clube. Multa de 5 milhões de reais no Cuiabá. Thiago Carpini, Juventude, 1 milhão de reais. Recentemente foi cogitado pelo Cruzeiro, que desistiu de sua contratação. Enfim, qualquer novidade eu trago para vocês. Combinado? Um pouquinho mais tarde tem live para membros. Também faremos a tradicional live de domingo para deixar você super bem informado, além de ter a chance de mandar sua pergunta. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos. Tchau, tchau!